pessoal, tudo bem? Bom, fui marcado aí num vídeo, né? Me perguntaram o que eu achava a respeito de alguns assuntos sobre maçonaria que foram ditos. Antes de mais nada, preciso pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo. Caso você já seja inscrito, muito obrigado, muito bem-vindo e bora ver do que falaram então. Bom, então o primeiro ponto, tá, desse vídeo é: a Ordem do Jacques de Molay ainda existe? Não, o que existe é a Ordem de Molay, que é uma ordem paramaçônica criada para jovens, muito boa, mas paramaçônica porque ela é mantida pela maçonaria, ela é dependente da maçonaria. Então, sem uma loja maçônica, não há uma loja da Ordem de Molay naquela localidade, tá? E aí essa ordem foi criada em 1919 nos Estados Unidos, uma ordem muito boa para jovens, geralmente filhos ou sobrinhos ou parentes de maçons, mas também aberta a quem não tem familiar maçom. Mas você percebe que é uma ordem relativamente nova, que não tem absolutamente nada a ver com templarismo, tá? Com o que se era praticado pelos Cavaleiros Templários. O que ela tem é como mito central a história de Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários. Então, não tem ligação com a Ordem dos Templários. O próximo ponto é que as pessoas acham que a maçonaria cultua o capeta, diabo, Lúcifer, deem o nome que vocês quiserem, tá? E isso não existe. A maçonaria ela não cultua absolutamente nada a não ser as virtudes humanas, mas não tem nada com figuras de bode, diabo, satã. A maçonaria é muito baseada na Torá, que é o livro do judaísmo, na Cabala e na Bíblia. Ok, vamos lá. Quando eu digo que a maçonaria é baseada na Torá e na Bíblia, a Torá são os 5 livros do Pentateuco que estão também na Bíblia, do Velho Testamento. Então, se eu tiver um mito ligado a estes 5 livros lá, vão estar tanto na Torá quanto na Bíblia. O que a maçonaria tem são mitos dos quais, através deles, se passam mensagens sobre as virtudes e os vícios humanos. Ponto. Não tem religiosidade nisso, não tem crença, por isso ela abraça todas as fés. E a cabala é uma questão de um enxerto que aconteceu quando a maçonaria, já na sua época moderna, lá perto do iluminismo, ela aceita pessoas, filósofos, dentro das suas frentes ali, né, das suas lojas maçônicas. Em alguns momentos foram necessários, por exemplo, reescritas de rituais, foram feitas adaptações, e estes irmãos, que eram conhecedores da cabala, deixaram algumas pontas de cabala ali, mas é só, ela não é baseada na cabala. E também não dá pra gente falar sobre maçonaria como um todo, porque a maçonaria ela é formada por vários ritos. Nós temos rito adoniramita, rito de York, rito escocês antigo e aceito, enfim, uma infinidade de ritos, rito brasileiro. E vai ter rito que vai ter um pouco mais de esoterismo, outros um pouco menos. Alguns ritos vão ter mais partes de cabala, talvez, outros nenhuma. Então não dá para falar a maçonaria como um todo, tá bom? Não tem sacrifício na maçonaria e nem se bebe sangue. Exatamente. Ninguém bebe sangue, ninguém tira sangue de ninguém, não tem nada com sangue na maçonaria, tá? A não ser que seja sangue de boi, né? Porque daí tem maçom que gosta de um vinho, mas também é difícil ver. E aí a questão de sacrifício, não tem. Aliás, existe sim sacrifício dentro da maçonaria. Eu estava me esquecendo. É quando você pede para o irmão maçom ser secretário. Nossa, isso é um sacrifício. Porque é muita papelada, muita documentação e talvez seja o único sacrifício que a gente tem dentro da ordem. Enfim, não tem sacrifício de nenhuma natureza, não tem sacrifício humano, animal, absolutamente nada nesse sentido. A única coisa que os maçons fazem dentro da maçonaria é trabalhar para o próprio desenvolvimento, para o desenvolvimento da sua loja, da ordem e da sociedade. É só. Ah, mas o Pedro é maçom, tá falando isso para mentir pra gente. Pô, mas daí vocês ficam, aí fica difícil ajudar vocês, né? Porque
Não sou só eu, vocês podem procurar o canal do irmão Luiz Miller, do Fatos Maçônicos, você pode procurar o irmão Ken Ismail, você pode procurar o blog do irmão Pedro Jux, você pode procurar todos os maçons sérios por aí, todos vão estar falando a mesma coisa. Tem os maçons que são grau 33, então assim, gente, não tem nada disso. Parem com essas coisas, tá? Se tivesse, no meu caso, eu ficaria até animado, falaria, ó, tem esoterismo, ocultismo, mas não tem, tá bom? Tem rituais na maçonaria que não se pode falar por não serem para leigos. Então, acontece que se você for em sebos virtuais ou em sebos físicos, né, que são aqueles lugares onde se vende livro que alguém não quer mais, vocês vão perceber que tem lá ritual maçônico de aprendiz de 30 anos atrás, tem ritual de companheiro, tem ritual de mestre, e tá tudo ali. Então não é que não tem, a gente não pode falar do ritual. A questão é que não tem para quê, né? Imagina, que chatice você ficar falando na internet como é que é a missa para uma pessoa que não é católica, falando no caso de uma religião, mas eu posso também falar como é o funcionamento do Rotary Club para uma pessoa que não é do Rotary. Então assim, você quer entrar? A gente tira as dúvidas, se for o caso. Mas se você não quer entrar, não tem para que você saber, só por curiosidade não vai mudar nada da sua vida. E se você acessar vários livros maçônicos, porque se tivesse coisa que a gente não pode falar, não teríamos livros publicados em livrarias normais, né? Vai estar tudo lá. A questão é que você não vai entender, porque eu costumo dizer assim: não importa o quanto você saiba a respeito de um parto, se você nunca teve um bebê, se você nunca pariu um bebê, tem coisa que não tem como transmitir em livro. E é basicamente isso que vai acontecer dentro dos rituais maçônicos. Você vai ler ali, não vai fazer sentido, não vai ligar Lé com Cré, e aí você vai ficar achando que tem alguma coisa oculta. A única coisa que a gente tem de fato, que a gente não comenta com ninguém que não seja da maçonaria e nem fora das lojas, são os nossos sinais, toques e palavras, que são os nossos métodos de reconhecimento. Fora isso, tá tudo aí exposto. É que a galera. É muito simples, na verdade, né? Para fomentar tanta teoria da conspiração. Então o pessoal precisa arrumar problema, precisa criar, aí bota o capiroto daqui, bota sangue de lá, sacrifício e tal, mas não tem nada disso. Desculpa estar frustrando vocês, mas é a verdade. O Jacques de Molay é martirizado. Isso é uma verdade, tá? Foi o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários. O rei Filipe o Belo estava devendo tanto dinheiro para os Cavaleiros Templários, porque eles criaram um sistema financeiro na época. Então imagina que era difícil você andar na época das cruzadas de um país para o outro, né, e sem ser assaltado. E aí você vai levar suas riquezas, joias, ouro, não dava. O que você fazia? Você ia até um templo dos Cavaleiros Templários, eles pesavam o seu ouro, te faziam uma carta criptografada com elementos que só eles sabiam e te davam. Você ia para o lugar de destino, chegava lá, você levava essa carta que, se você fosse encontrado num lugar, não teria valor, e se outra pessoa que não fosse você levasse para os templários também não teria valor, como cheque atualmente. E aí, quando você chegava no seu destino, você entregava essa carta e o templo local pesava, tirava a taxa deles e te entregava em valor de novo. Então perceba que eles criaram o sistema de depósito e saque financeiro. Só que eles estavam lucrando, porque era uma ordem monástica ligada à pobreza, então eles não tinham luxos, então eles foram só acumulando riquezas. E eles foram emprestando para reis. O rei Filipe o Belo ficou devendo tanto dinheiro para a Ordem dos Cavaleiros Templários que ele mexeu uns pauzinhos para que o Papa Clemente, né? Clemente fosse o novo Papa, que era um cupincha do rei Filipe o Belo. E aí ele convence o rei Filipe o Belo, em pagamento da nova cadeira de Papa, que ele extinguisse a Ordem dos Cavaleiros Templários, para que o rei Filipe o Belo ficasse então com toda a riqueza dos Templários e saudasse toda a sua dívida. Ele acaba com o débito e ainda fica com crédito. Só que os Templários andaram na frente dele. E aí o que acontece? Quando ele acaba com a Ordem Templária, ele pega poucos Cavaleiros Templários, dentre eles Jacques de Molay, o resto some com o dinheiro. Muitos vão para Portugal, por exemplo, e é por isso que houve um financiamento das expedições das caravelas portuguesas para o Brasil, um exemplo,
Se vocês olharem lá as caravelas Santa Maria, Pinta e Nina, elas têm aquele símbolo que muitos vão conhecer como sendo o símbolo do Vasco da Gama, né? Aquele era o símbolo da Ordem Templária que foi levemente alterado para ter adaptação dentro de Portugal. Então, devido ao dinheiro templário que foi para Portugal, eles conseguiram fazer as grandes navegações e cá estamos, no Brasil. Mas não só isso, Jacques de Molay foi levado à fogueira por não contar os segredos dos Cavaleiros Templários e então virou um mártir de muita coragem, de muita honra e uma pessoa que virou símbolo de quem sabe levar os segredos, os compromissos, os juramentos muito a sério. Uma curiosidade é que Jacques de Molay foi levado à fogueira numa sexta-feira, em um dia 13, e muitos dizem que desde então, sexta-feira 13 virou um dia de azar. Antes de morrer, Jacques de Molay rogou uma praga para o rei Filipe e o Papa Clemente. Diz a história que sim, tá? Ele rogou uma praga, que eles estavam cometendo uma injustiça e que até o final daquele ano eles iriam se ver para saldar a dívida. O que acontece é que o rei Filipe o Belo morre, de fato, dentro do que foi falado na praga, na suposta praga. O Papa Clemente também, e aí ficou essa lenda. Jacques de Molay ajudou a construir a Igreja Católica. Então, vamos lá, aos fatos. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi criada em meados de 1100 d.C. E Jacques de Molay foi o último grão-mestre, encerrando a ordem em 1312. Veja bem, ela ficou mais ou menos 200 e tantos anos existindo. A Igreja Católica ela foi formalmente criada por volta do ano 300. Ou seja, estamos falando de 780 anos antes dos Cavaleiros Templários. Então, não, a Igreja Católica não foi criada e nem teve auxílio para sua criação dos Cavaleiros Templários. Foi o contrário. Os Cavaleiros Templários foi uma ordem criada pela Igreja Católica para combater nas cruzadas e para ajudar os fiéis cristãos que queriam fazer suas peregrinações até a cidade de Jerusalém, na Terra Santa, que alternou de mãos entre os ocidentais e os mouros em várias épocas da história. A maçonaria foi criada na Escócia, com o rito escocês antigo e aceito. Não. Só se foi a maçonaria daquele velhinho que fica aparecendo no Facebook, sabe? Convidando vocês para comprar relógio e pagar jantar para ser iniciado pela internet. Só se foi aquela. Porque a maçonaria em si, ela foi criada nas guildas operárias dos trabalhadores pedreiros da antiguidade. O que eram as guildas? Eram como se fossem sindicatos de construtores. E isso era totalmente distribuído, então não teve um lugar específico. O que aconteceu é que em meados de 1700 e alguma coisa, a maçonaria se organiza então e deixa de ser operativa, ir lá mexer com construção de fato, e passa a ser especulativa, ou passa a trabalhar a parte filosófica da coisa, o pensamento da melhoria dos aspectos humanos, etc. E isso acontece consolidando lojas na Inglaterra, e ali começa com as grandes lojas da Inglaterra, então a maçonaria nos moldes que conhecemos hoje, tá bom? Não é o início da maçonaria como um todo. E aí, falar do rito escocês antigo e aceito é complicado porque o rito escocês antigo e aceito foi criado na França. O rito escocês antigo e aceito foi criado na França, ele não é escocês. Então nem a maçonaria poderia ser escocês, olha que doideira. Mas enfim, existe uma série de ritos dentro da maçonaria, como o rito escocês antigo e aceito, York, brasileiro, Adoniramita, Schroeder e tantos outros, que compõem o corpo mundial maçônico. A maçonaria não foi criada exatamente por um determinado rito. E olha uma curiosidade para vocês terem ideia. Afirmar que a maçonaria foi criada com o rito escocês antigo e aceito é tão errôneo que o rito escocês antigo e aceito é o rito mais praticado dentro do território brasileiro, mas não é no mundo.
No mundo, o rito mais praticado é o rito de York. Ou seja, ainda se estivéssemos falando que a maçonaria foi criada com o rito de York, faria mais sentido, que também não foi. Mas não foi o que foi dito, não é a realidade, tá? E o rito escocês é francês. Concluindo então para vocês. Gente, muito se fala de maçonaria, muito se escreve de maçonaria, tem muita gente que sobe em púlpito de igreja para falar que é ex-maçom, que é ex-satanista, que é ex-engraxate, ex-vigilante de carro. Sabe por quê? Porque falar de maçonaria sempre deu muito ibope. Sempre puxou muita atenção. Só que pouquíssimas pessoas querem uma atenção honesta, uma atenção com conhecimento. Então, quando vocês quiserem saber alguma coisa de maçonaria, sério, eu vou deixar alguns canais aqui embaixo na descrição desse vídeo, como Fatos Maçônicos do irmão Luiz Miller, o canal do irmão John Vaz, que fala muito sobre história da maçonaria, principalmente no Brasil. Fala sobre Dom Pedro, fala sobre e tantas outras personalidades maçônicas que tivemos. O irmão John Vaz, inclusive, ele é ator, tem uma peça de teatro espetacular e é historiador. Então, ele sabe o que está falando, tá? Então, é muito importante que quando vocês forem procurar saber de alguém, independente da ordem, eu quero saber da Golden Dawn. Pedro, você me explica a Golden Dawn? Não, eu não sou da Golden Dawn. Eu não tenho como explicar mais do que o que está na Wikipedia para vocês. Pedro, você me explica da Astrum Argentum? Ah, explico, eu sou da Astrum Argentum. E da OTO, você me explica? Também não, eu não sou da OTO. Então é importante que vocês saibam, primeiro, perguntar para quem é de dentro. Porque não tem essa de você daqui de fora ter conhecimento lá de dentro mais do que quem está lá dentro. Tá? Então, vamos deixar essas teorias da conspiração de lado, vamos se inscrever aqui no canal, ativar o sininho que dá mais sucesso para vocês. Eu trago um conhecimento honesto, não quero aqui criar nenhuma seita, nenhuma religião, eu só quero que vocês tenham acesso às informações de uma maneira legal, divertida, claro, objetiva e principalmente verdadeira, porque para falar besteira na internet aí tá cheio, tá bom? Valeu, gente, até mais.